gostaria de convidar, então, o Alberto Yoshida para fazer alguns comentários e complementar um pouco a sua fala, e sempre trazendo essa visão, comparando o universo, né, trazendo mais a visão não grãos, né, do HF e dos desafios que estamos enfrentando. Maravilha, Alberto, Roberto. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Matheus, eu acho que o ecossistema nosso do agronegócio, ele vai passar por grandes transformações e mudanças depois desse momento que a gente chama de retomada. Estava numa live um dia e alguém comentou uma frase que eu uso até hoje, como será o nosso novo normal, né? Eu acho que essa é a grande pergunta dessa retomada sustentável que a gente coloca e está muito claro no seu slide. Eu lembro quando você fala em gente, em rever os nossos processos, é muito comum a gente ouvir falar, não só de distribuição, mas também de produtores rurais, que uma parte dos funcionários eles foram afastados, ou por uma questão de idade, ou por uma questão de grupo de risco. E percebeu-se que a empresa ali anda normalmente sem essas pessoas. Talvez esta ação que as empresas estão fazendo, produtores e distribuição vêm fazendo, além de outras, com esse aprendizado, Matheus, o que a empresa deveria continuar, o que a empresa deveria fazer, continuar fazendo depois da retomada? Talvez essa questão, quando você coloca assim, o aprendizado e a eficiência operacional e a eficiência comercial. Fala um pouco para a gente, você que tem muita experiência nessa questão das consultorias em revendas. Bom, Beto. Bom, vou tentar pegar alguns exemplos para ilustrar esse processo, né? Você deu um exemplo aí de estruturas, ou equipes, ou pessoas, né? Que empresas em geral, pode ser distribuidores ou não, precisaram, nesse momento, pôr para trabalhar em casa, fazer home office, né? Então, o que acontece em alguns casos é que ou aquela função, de fato, não estava agregando um valor na atividade da empresa, ou os processos, ou alguns processos que aquela pessoa, aquela função desempenhava, de fato, a gente viveu 30, 40 dias sem eles e, porventura, não sentimos falta deles. Então, quando a gente olha, vou dar dois exemplos para ficar claro, assim. Quando a gente olha a eficiência operacional, eficiência tem a ver com conseguir fazer mais com menos, né? Então, a distribuição, por muito tempo, e ainda tem muitos proprietários, empresários, né, na distribuição, que olha como driver da distribuição o faturamento. O cara quer crescer. Crescer é bom, crescer é gostoso. Mas se eu cresço em faturamento e os meus custos crescem na mesma velocidade que eu cresço em faturamento, ou, infelizmente, em alguns casos, cresce até mais do que a velocidade do faturamento, essa empresa perdeu a eficiência operacional. Um exemplo, imagina uma revenda que fature, aí um distribuidor que fature 100 milhões de reais e tenha 3 lojas, né? Então, ele fatura aí mais ou menos 33 milhões por loja, por ponto de venda dele. Aí ele vai e abre mais 2 pontos de vendas, né? E fatura, por exemplo, passa a faturar depois de 1, 2 anos, né? Tem um momento, logicamente, de ganhar da loja nova se estabilizar. Suponha que depois de 2 anos ele passou a faturar 150 milhões com 5 lojas, né? Do ponto de vista de faturamento por loja, esse distribuidor ficou menos eficiente. Ele cresceu em faturamento, mas ele levou mais custos, né? A loja leva gerentes, a loja leva custos de equipe, a loja leva aluguel e etc. Então, nesse exemplo, esse distribuidor cresceu em faturamento, mas perdeu eficiência operacional em termos de faturamento por loja ou faturamento por funcionário, por exemplo, né? O outro tema de eficiência comercial tem a ver com a quantidade de clientes que um determinado consultor de vendas da distribuição é capaz de atender, né? De novo, a gente percebe muito claramente que as distribuidoras concentram a bons clientes ou grandes clientes na mão de poucos vendedores e depois tem um monte de outros clientes que faturam pouco, ou vendem, são poucas vendas para eles. Então, a gente percebe que o custo de atender é muito caro e, eventualmente, a margem que traz não é tão atrativa, né? Eu já vi, por exemplo, empresas onde você pega 2 vendedores que faturam mais ou menos 3, 4 milhões de reais, vamos pegar 2 vendedores iguais, faturam 4 milhões de reais, né? Só que um, por exemplo, tem na média 13, 14% de margem bruta, o outro tem 17, 18, né? Se eu olhar o faturamento, eles são iguais, mas se eu olhar a qualidade da venda, a carteira que esse vendedor atende, são muito diferentes. E a gente enxerga ainda que as distribuidoras avaliam isso de maneira muito grosseira, né? E a gente precisa descer num nível de análise para ganhar, então, nesses 2 exemplos, eficiência operacional
no negócio, usar menos capital, ou menos pessoas, ou menos estruturas, conforme nosso negócio cresce em tamanho e faturamento, e ter mais eficiência na gestão da nossa carteira do produtor, que a propósito é o negócio de maior valor que a distribuidora tem, é a sua carteira de clientes, né? Então, eu ilustraria com esses dois exemplos, Beto. Muito obrigado, Matheus, pelos comentários, Alberto também. Como eu disse para vocês, nós optamos por ter esse ciclo de temas e debates para ter uma grande janela de questões. Então, eu peço que vocês todos, nós estamos agora com 340 pessoas nos assistindo, né? Eu peço que vocês enviem as perguntas, essas perguntas serão compiladas para a gente voltar ao final das apresentações. E estamos recebendo muitos comentários também, né? O Eunimar Araújo trouxe comentário que o modelo ajustado em resultado foi adotado na empresa dele, na área de nutrição animal, e que está trazendo excelentes resultados. O Paulo Pfeiffer está nos parabenizando aí por trazer alguma discussão boa, né, no Brasil de hoje. Obrigado, Paulo. José Alves Garcia Neto está trazendo para você, Matheus, coloca como muito boa a sua colocação dessa busca pela eficiência operacional e eficiência comercial como estratégia dominante. Um dos temas que o Matheus nos trouxe, né, está muito relacionado com a questão de controles financeiros, né, gestão de risco e crédito. E por isso eu gostaria de imediatamente, no nosso arco, né, de conteúdo, passar para o Lauro Marino para trazer os seus pontos sobre a gestão bem eficiente de crédito e risco. Lauro, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Saudades aí de vocês, revendedores. Muito tempo aí que não tenho rodado a campo, mas se Deus quiser, normalizando a situação, a gente volta aí a se encontrar. Bom, primeiro, obrigado aí, Andave, pela oportunidade. Embora distante de vocês, eu tenho falado semanalmente com os principais revendedores aí a nível Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o norte do Mato Grosso, Bahia. E de fato, eu estou aqui para colocar, né, nessa parte de gestão de risco, né, esse momento de incerteza que nós estamos vivendo e levando em consideração dessa retomada, né, que a gente precisa se planejar para as próximas semanas, os próximos meses. Primeiramente, eu queria colocar que, sob o ponto de vista nosso, né, o agronegócio brasileiro ele passa por um bom momento, né, de mercado, diante dos bons preços das principais commodities, principalmente aí soja e milho, que foi colocado pelo Paulo, né, em reais, né, temos reais aí hoje muito favorável para fixação, hoje explodiu também o dólar, né, e o desafio maior que eu tenho conversado com cada um de vocês é de que a gente precisa ficar antenado na captação de recursos financeiros nesse momento, né? Então, eu unicamente fiz esse slide aqui, resumindo tudo que eu gostaria de colocar, né? O Matheus Consoli colocou bem aí nas últimas colocações, né, que a importância do Profit Share, né, que o Lino vai colocar, a busca de lucratividade, não somente faturamento, né? E a gente também tem que estar antenado no coração da empresa, que a gente fala aqui, que é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, como em qualquer empresa, em qualquer revenda, a gente, basicamente, ela é composta aí pelo capital próprio, né, de vocês aí, donos, as indústrias também, né, de insumos, as trades que antecipam, financiam aí as vendas a prazo, e as instituições financeiras, que nesse momento está um pouco mais retraída e também elevando juros com esse momento de incerteza. Essa figura aqui que eu montei, ela mostra cada vez mais para cima a quantidade de capital, né, necessário para uma revenda evoluir bem com as suas atividades. Então, aquela revenda que faz aqui, comercializa e é focada em químico e semente somente, ela necessita menos de capital de giro, porque são dois insumos que requer menos dinheiro, né? Você tem um ciclo financeiro, você
recebe e depois paga, né, principalmente químico, então você tem um ciclo financeiro positivo, então vai sofrer menos aí com esse aperto de liquidez que pode haver no mercado, como já está tendo em algumas localidades. E aqui mais para cima, fertilizantes, que é o grande grosso do negócio, né, que é realmente o pesado, com margens pequenas, que consome muito caixa, consome muito dinheiro. Então, eu coloquei aqui nessa figura, né, que a necessidade de capital de giro para essas revendas que também fazem e é muito focado em fertilizantes, necessidade de capital de giro alto, enquanto para aquelas em sementes e químico necessitam um capital menor. Para aquelas que fazem, né, além dos insumos e comercializam grãos, que é um caso bem típico, principalmente do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste também, né? Nós temos também a parte de originação, principalmente com barter, né, com trocas, que consome muito também caixa, tem uma alta necessidade de caixa, alta necessidade de capital. Então, eu coloquei aqui também mais para cima, né, e aquelas revendas que comercializam os 3 insumos, bastante fertilizantes, que ainda comercializa grãos, ela tem uma necessidade de capital de giro alto, altíssimo, enquanto aquelas que fazem insumos, uma necessidade um pouco menor. É bem característico, vocês aí sabem melhor do que eu, revendedores, que nós temos ali mais ao sul-sudeste, canais que trabalham com 30% de faturamento de insumos, 70% de grãos, né, que está aqui no topo. Tem aquelas que meio a meio, 50% grãos, 50% insumos, só dependendo do ano, do preço, né, da commodity, e aquela que faz praticamente só insumos. Então, aquelas revendas aqui dos senhores que está mais localizado na parte superior dessa figura, atenção para os próximos meses. Eu acredito que, em parte, vocês já estão vendo aí um pouco de defesa, né, de resistência aí na renovação de linhas de crédito ou novas linhas de crédito, né, para nós ficarmos atentos. Bom, eu coloquei aqui como ações sustentáveis, né, como o Cônsul já colocou, em primeiro lugar, é defender caixa. É até muito hoje utilizado para todas as empresas em diversos setores, e está no momento de certeza, a gente tem que defender caixa, ter reserva. Para quê? Se tiver um eventual problema, você tem disponibilidade, né, para poder arcar com aquilo. Foco em captar linhas de créditos com juros acessíveis. Isso foi até um ponto que me chamou bastante atenção. Uma semana um pouco antes de estourar o Covid, eu estava no Mato Grosso, na região ali da BR-63, e eu estava vendo campanhas agressivas com 6% ao ano de juros. E hoje, no mercado, dificilmente vocês conseguirão essa taxa, né? Pelo que eu conversei, pelo que eu tenho visto, apenas os grandes bancos, né, estão aí no mercado numa taxa entre 8% a 12%, dependendo do balanço, dependendo do relacionamento de vocês com o banco, né? Mas é uma outra realidade. E bancos pequenos também meio que se ausentaram do mercado nesse momento. O aumento de compras intervencionadas, que eu estou chamando aqui, né, com indústria de insumos. No passado, nós tínhamos muito compra a prazo dos revendedores com a indústria. Depois, as revendas, vocês começaram a acessar essas linhas de crédito diretamente e comprando à vista das indústrias, né? Vocês tinham uma melhor taxa. E por essa ocasião, pode ser que as vendas intervencionadas feitas, né, comprando a prazo com a indústria, via banco, venha aumentar nos próximos meses. Já vem aumentando, pelo que eu tenho visto, principalmente no Sudeste. Aumento do prazo de pagamento, reduzir prazo de recebimento, isso daqui está totalmente ligado ao ciclo financeiro, né? Hoje, vocês devem aí verificar no dia a dia, muitas cerealistas, muitas trades aumentando o prazo de pagamento, antes era visto ou em 24 horas, hoje está para 30 e até 60 dias o pagamento, né? E também tentar reduzir de alguma forma o recebimento, né? Ser muito criterioso na concessão de crédito, tem males que vêm para bem, né? Como a gente fala, essa crise também, ela vem nos alertar sobre a importância de conceder bem o crédito, ser muito criteriosos para poder conceder nesse momento, fomentar bastante as operações de trocas, né, que é uma operação bastante usual, principalmente no Centro-Oeste,
as reportagens aí no início da semana nos mostra que um percentual bastante alto, o pessoal antecipando bastante, aproveitando esse bom preço de cereais, né, com câmbio. Praticar bons preços de vendas com boas margens, realmente a gente pode e tem condições mais nesse ano de poder trabalhar com margens melhores, né? Melhorar a performance de compra de insumos à vista, né? Hoje o cenário também é propenso, muito favorável a isso, e também aproveitar as oportunidades para aqueles que são capitalizados, quem sabe aí de poder até adquirir alguma representação comercial, ou seja, uma revenda comprando uma outra que já não estava bem antes da crise, né? Surge a oportunidade aí para esse perfil. Perspectivas, não tem a bola de cristal, mas nós aqui acreditamos, né, que estamos tendo o primeiro semestre de excelente volumes de venda, de comercialização de insumos, crescimento de operações de trocas com bons preços em reais das commodities, né? Adiantamento de compras também, muita gente adiantando, como até no começo da semana, algumas indústrias mostraram aí que andou muito mais o mercado esse ano, está muito mais adiantado. E para um segundo semestre ainda imprevisível, né? Mas a gente ousa aqui colocar alguns pontos, né? Que a gente acredita que o mercado tende a se tornar mais aquecido com a retomada da economia mundial, né? Mas também, por outro lado, com o aperto de caixa dos canais mais alavancados financeiramente. E, por último, nem gostaria de colocar esse tópico, mas acho que vocês devem ficar antenados, né? Sobre uma possível possibilidade da revisão contratual entre os elos da cadeia, produtor, trade e indústria, né? Estou colocando só esse ponto aqui que a gente deve observar. Mas, por fim, a mensagem que eu queria deixar aqui, né, é que é um ano propenso de oportunidade para aqueles canais que estão aí com uma boa saúde financeira, né, que pode aproveitar essa situação, né, e também para se organizar diante da pressão que nós estamos enfrentando aí com essa crise. Beto, estou estourado no tempo, né? Manda ver. Não, foi ótimo, Lauro. Na verdade, a gente vai se adaptando, né? Cabe aqui a mim manter o par e passo, mas muito obrigado pelos seus comentários, uma visão muito clara. Os 2 pontos, primeiro, os materiais serão enviados para os que se cadastraram, né? Nós vamos compilar essa apresentação para que, além dos vídeos que vão estar disponíveis no YouTube da Andave da Markstrat, vocês também tenham o material em PDF, vocês vão receber sim esse material, e nós começamos a receber algumas perguntas. Temos comentários do seu Alim, está aqui conosco, o Agnaldo Pavan fez já uma pergunta também. Nós estamos recebendo as perguntas, por favor, nos enviem. Tá? Nós vamos passar agora para o debate. Marco, então, você com a perspectiva das questões, principalmente de fertilizantes, e a sua visão sobre isso que foi apresentado pelo Lauro. No final, teremos a apresentação do Lino e entraremos, então, nas perguntas que vocês nos enviam, tá bom?